E aí galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Hóspedes do Tempo e hoje com um convidado super especial, Paulo Antunes, que vai contar pra gente toda a sua trajetória até agora, né? Como ator, e ele vai falar mais coisas sobre ele, tá? Mas antes de tudo, eu vou lembrar vocês que nós precisamos que vocês façam as inscrições no nosso canal, que deem o like, que compartilhem, tá? Para os seus amigos esse programa e todos os outros episódios que já estão postados, já estão publicados, ok? Então, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso papo, como sempre, descontraído, nesse espaço muito show de bola, bacana pra caramba. E começando aqui com o nosso querido Paulo Antunes. Prazer, meu querido. Prazer. Muito obrigada. Prazer. Obrigado a vocês, todos, por terem me convidado. Uma honra estar fazendo parte desse programa. Bom pra gente também, muito mesmo, a gente tem muito para conversar, tá? E aí, para começar, a gente sempre gosta que a pessoa fale sobre ela, como é que ela se encontrou com a atividade que ela faz, né? Que, enfim, você tem vários, então você vai falando com calma, contando pra gente, que é um papo mesmo, um papo descontraído. Fica à vontade, manda ver. Ótimo. Bom, sou Paulo Antunes, sou ator e diretor da companhia O Teatro Institucional. Nós temos, esse ano a gente faz 24 anos no mercado e sem parar de trabalhar. Na pandemia pusemos 3 peças no ar, 2 do nosso repertório, chamada Saideira e Positivos, e uma do circuito Off-Broadway, chamado Bill Dowell and Dr. Bob, que é Bill e Bob. Nós demos o nome de Bill e Bob Passos para a Liberdade, que é o encontro do Bill e do Bob, que são os dois fundadores do AA. Isso. Saideira tem alguma coisa a ver com aquela questão da que a pessoa está bebendo? Só saideira agora, é isso? Saideira é uma peça que mostra os primeiros sintomas assim, de quem pode se comprometer com o uso abusivo de álcool e outras drogas. E a Positivos é uma peça de um relacionamento de um casal hétero, que contraiu o HIV na década de 80, e aí tem toda a história desse casal, né? É bem legal. Ela originariamente é toda costurada nas músicas do Cazuza, mas na web não pôde, porque a gente não sabia como pagar o ECAD. E o ECAD estava fechado, então nós tivemos que compor músicas nossas mesmas. E aí é só você ver. Ficaram. Legal, a gente nem sabe mais se vai voltar com as músicas. Repete aí onde as pessoas podem encontrar. Tá. Vamos lá. O canal Bill e Bob no Teatro, no YouTube. Bill e Bob no Teatro. No YouTube você encontra essas peças. E você também pode procurar no nosso canal no Instagram, chamado O Teatro Institucional. Vai ter um íconezinho com algumas publicações ali. Se você clicar ali, você vai ter acesso às 3 peças. O Teatro Institucional no Insta. E aí a gente tem peças que têm temas diversos, né? Desde questões da mulher, do feminino, até questões do pai, até acidentes de trabalho, mas tudo sempre primando pela dramaturgia. O teatro institucional, agora nós estamos indo por outro viés, que é a parte da literatura de base, né, a clássica brasileira. Estamos agora com a peça O Espelho, do Machado de Assis. Que eu faço o monólogo. E essa que vai estrear? Já estreou. Eu estreiei em Lisboa, depois fiz Porto. Lisboa, Porto? E depois Barcelona. Que chique! O Brasil tem uma história de teatro, né? Não comparativamente tanto à Espanha, que também tem. Mas a vários pontos do planeta nós estamos na frente. Sim. O teatro é bom. Desde o Martins Pena. Sim. Desde o Martins Pena. Sou apaixonada. Esse cara foi o primeiro a mostrar o povo brasileiro para o mundo. Foi Martins Pena. Leia Martins Pena. Leia Martins Pena. Na verdade, eu ia te perguntar sobre os ribeirinhos. Você destaca algum momento que você tenha ficado mais emocionado, mais tocado com a reação deles? Sim, assim, era uma coisa permanente, né? Toda hora tinha todas as apresentações ouvidas, de quando a gente saía de cena, que a gente estava indo para ir embora, pegar uma canoinha ou pegar um helicóptero, o povo falava assim pra gente: eu nunca tinha visto teatro. Ai, que lindo, meu Deus. Então, é tão transformador, o teatro, né? O teatro ele é muito comprometedor do próprio teatro. Quer ver uma coisa que é comprometedora? Houve uma fase do Brasil,
no Brasil, não sei, pelo menos no Rio de Janeiro, em que o teatro infantil ele não foi levado tão a sério. E aí fica com aquela fama de teatrinho. Se tem uma coisa que não é teatrinho, é o teatro infantil. Primeiro, que é o primeiro a mostrar para o ser humano, aquele serzinho, o que é teatro. Segundo, que para tocar esse serzinho tem que ser muito artista. E terceiro, que aquilo ali é tudo muito rebuscado. Então, é teatro mesmo, é teatrão. Aliás, o teatro infantil tinha que ser chamado de teatrão. É uma caixa preta, que é onde a gente pode conversar. Quando eu falo com o público, eu estou conversando com o público. E às vezes as palavras não são nem minhas, como essa agora do Machado de Assis, do Espelho. São as palavras de 1882 que eu estou levando para o público. No caso do teatro institucional, há 24 anos a gente promove, depois de cada apresentação, seja qual for a apresentação, um debate-papo. Eu chamei de debate-papo. E aí o debate-papo é muito legal, porque no calor do pós-apresentação, as pessoas conseguem organizar os seus sentimentos. E se não tiver sentimento, se o teatro não tiver te incomodado, assim como uma pintura, você não foi ao teatro. Tem que incomodar. Tem que incomodar. Então, se incomodou, ótimo. Mas você pode dividir um pouco daqueles incômodos com os outros também que foram incomodados. E isso é maravilhoso, porque a gente amplifica a própria existência da coletividade. Porque uma coisa é ter uma coletividade calada, censurada, deprimida. Outra coisa é ter uma coletividade que tem direito a usar a palavra. E às vezes a palavra está no corpo, hein? Então, isso é a liberdade. E, portanto, ali é uma caixa de libertação, aquela caixa preta. E uma caixa de diálogos. Então, vão ao teatro. Então, assim, a arte, no meu caso, eu vejo, porque como agora, depois eu fui fazer História e Crítica de Arte na UERJ, virei professora de teatro, de artes visuais, depois arte-terapeuta, justamente porque eu passei pelo processo, artes. Eu quero que você fale para mim, depois a gente volta na questão das peças e tal, mas vamos aproveitar esse gancho para falar do seu trabalho como arte-terapeuta. Fala aí. Tem uma linha especial, junguiano? Sim. É junguiano? Que legal que você viu. Que maravilha, adoro. A arte-terapia, ela não pode ser confundida com outras técnicas maravilhosas, como a terapia ocupacional, né? O TO, como outras abordagens que pode haver, a própria musicoterapia. A arte-terapia é uma cadeira específica. Ela é baseada, teoricamente, em Carl Jung, na psicologia analítica de Carl Jung. Não pode ser confundido isso. E então, não é fazer alguns trabalhos ou alguma coisa ocupacional e aquilo resolver as coisas que somente aquelas técnicas resolveriam. A arte-terapia não. Através das imagens expostas com os mais diversos materiais, a gente captura imagens do inconsciente. E a partir daí começa uma investigação do self da pessoa. E para isso, nós temos que caminhar sempre com os conceitos junguianos. Desde sombras, a mitos, arquétipos, personas, até o tipo de cada um, se é um tipo introvertido, se é um tipo extrovertido, enfim, se é intuitivo, se é pensante. É uma gama. O Jung deixou, só a coleção completa de Jung são 28 livros, só a coleção completa, fora os sortidos. Foi o homem da área, o ser humano, homem e mulher da área psi, que deixou o maior legado escrito da história até hoje, do planeta. Então, não é à toa, não é uma aventura, ninguém é aventureiro. Nós fazemos um curso de média de 3 anos, mais o estágio, é quase uma faculdade e vai se tornar faculdade. No momento estou como vice-presidente da ARTE, Associação de Arte-Terapeutas do Rio de Janeiro. A ARTE, comporta mais da metade de todos os associados do Brasil todo, das outras associações. Então, nós temos um potencial muito grande. E nós somos referência. Nós temos uma tal de Nise da Silveira. Isso foi falado. Então, a gente não está aqui de brincadeira, não. Né? O SUS começa a entender a gente. Nesse momento, nós estamos batalhando para sermos, oficialmente, uma das cadeiras do SUS.
Está em trâmite. Nós vamos virar faculdade. Já vai ter a nossa universidade. Pode acreditar nisso. Por quê? Porque temos um trabalho maravilhosamente representado e praticado pelos nossos profissionais do Brasil inteiro. Aí também não é só o Rio de Janeiro, não. Do sul ao norte, do leste ao oeste. São trabalhos magníficos, maravilhosos e que têm resultados brilhantes. E aí eu vou pegar a tua carona. Eu acredito na arte como um grande lugar de saúde. A gente vê isso por vários artistas plásticos da história do planeta. Eu comecei o teatro através do teatro-terapia. E aí, quando o facilitador que estava organizando aqueles sets coletivos, né, que nós éramos um grupo, todo mundo ali no teatro-terapia, alguns nem sabiam que estavam. Quando ele me falou que eu tinha uma coisa assim a mais, eu pensei que eu tivesse algum problema, se fosse algum CID. Mas ele falou que não, que era alguma coisa do teatro, que eu tinha uma boa projeção de voz, eu tinha uma boa ocupação, e etc. E aí, imediatamente eu fiz um teste e passei. E aí eu me empolguei, eu já tinha escrito, né? Eu sou jornalista e sou publicitário. É a minha formação acadêmica primeira, né? Assim, em termos de nível superior. E aí eu já tinha escrito boas coisas, mas eu mesmo no palco não fui. E aí eu nunca mais saí do palco. Então, a arte ela é capaz de captar essas coisas, essas imagens internas e externas que fazem parte do self da pessoa. O self é uma história muito grande para eu explicar assim. Tem o consciente e o inconsciente. Quando a gente consegue ter consciência de que nós não temos consciência e que o inconsciente é muito poderoso e que nós temos que lidar com ele através dos sonhos e das imagens imagéticas, a gente consegue uma coisa chamada individuação. Não é individualização, não. É individuação. Ou seja, o côncavo e o convexo se tornam essa bola. E aí ela gira, como tudo gira. E essa individuação é a grande busca da saúde mental. Isso a gente chama de self. Por aí. É mais do que isso, mas eu tenho que trazer uma imagem do que é. Aí, eu falar nisso, o texto do Machado de Assis, de 1882, fala disso. E aí, o espelho. Metametafísica. E aí tá legal. Então, a arte, ela não é que ela cura. Ninguém cura ninguém. Só você pode se curar. Seria uma audácia, uma petulância, uma arrogância e uma mentira minha eu dizer que eu curei alguém ou que... Nada. Eu só fui junto. Como tem uns caminhos que eu conheço, eu falo, vem cá, quer ir por aqui? E a pessoa topa e funciona. E aí, funciona porque já experimentaram antes, porque tem um legado isso, né? É uma ciência. Então, a arte ela tem esse lugar, a arte tem esse cuidado. Na verdade, a arte não cura, ela cuida. A arte cuida de mim e com esse cuidado primeiro, eu comecei a estudar muito e a trabalhar demais e me formei no palco. Tem uma passagem do filme Gênio Indomável, que é a história de um psicólogo e de um rapaz que sofreu muito abandono na vida. Robin Williams, né? E o outro... Matt Damon. E aí o Matt Damon faz o papel do rapaz que é abandonado, ainda ele era muito jovenzinho, um dos primeiros grandes trabalhos dele. E o Robin Williams fazia o papel do terapeuta. E aí, o garoto, ele é um sobrevivente, brigão pra cacete, e não aceita, e ele tem que ficar em terapia, porque senão ele vai pra cadeia. Lá nos Estados Unidos tem isso, ele tem que ficar em terapia, para ele não voltar pra cadeia. E o pessoal de matemática, da matemática de uma universidade, tá de olho nele, porque ele é um gênio da matemática, sem saber que é. Ele é um daqueles caras que são super potencializados, né? E aí, estão de olho nele. Mas ele tem que estar em terapia. E o William é o terapeuta, que não está nem aí para essa coisa de matemática, nem, só quer que o moleque seja feliz. E aí, na primeira, segunda sessão, ele dá ruim, os dois dão ruim. E aí, na sessão seguinte, que ele pensa que ele não vai ser atendido, o Robert Williams fala assim,
volta que amanhã eu te atendo na semana que vem. E aí ele pega o rapaz e vai para a beira de um lago. E aí ele fala assim, ele tinha debochado porque a mulher do Robin Williams na trama tinha morrido de câncer. E ele cuidou dela até o fim. Ele achou que ele tinha sido traído. Enfim. E aí o garoto é um gênio, mas tudo que ele sabe é no livro. E ele fala assim, você nunca foi no museu tal, nem na capela tal. Você sabe isso tudo no livro, mas você não consegue sentir o cheiro. Se eu te falar qual é o cheiro, você não sabe. Se eu te falar da mudança das luzes, e aí você da câmera vai saber muito melhor que eu, a mudança da luz daquele lugar a cada momento do dia, e a cada dia diferente, no inverno, no verão, você também não sabe. Então, você da verdade não sabe quem é um ator do teatro se você não for ao teatro, de onde tudo começou. O teatro, bem provavelmente, seja a primeira arte das artes. Quando eu contava para você a história da minha caça, da minha caçada, eu e meu grupo, como é que foi aquela aventura para cercar aquele búfalo? Como é que foi aquela aventura para trazer, sei lá, aqueles crocodilo para a gente dividir ali? Aquele horizonte enorme. Isso. E léguas do lugar que eu morava, que a gente morava, e eu voltava com a caça. Então, como é que eu contava aquela história? E alguns não voltavam. Sim, né? E a própria história dos deuses. O que era o trovão? Caramba, eu não entendia o que era um trovão. Como é que pode aquele barulho, aquele relâmpago todo? Hoje eu sei que é uma nuvem negativa, outra positiva e faz bum. Mas eu não sabia. Né? Eu pensava, e você também, que o sol era comido por um dragão cada vez que ele ia embora. E o dragão defecava o sol quando o sol amanhecia. Isso é mitologia. É o Ouroboro. Então, se você não soubesse isso tudo, você pode saber. Dentro de você, na verdade, você sabe. Mas foi o teatro que começou a te mostrar isso. Essas histórias todas, que chegam até hoje para você, nos seus sonhos, numa conversa mais íntima, na hora que você está sozinho, deprimido, na hora que você está no meio da galera, cuidado com o sucesso, porque eu conheço muita gente que morre mais pelo sucesso do que pelo fracasso. Então, o teatro é capaz de colocar esses pontos pra gente, a arte é capaz de trazer esses pontos. E isso tem tudo a ver com a saúde mental, física e, por que não, espiritual. Vou perguntar uma coisa. Na sua atuação como arte-terapeuta, até hoje, você destaca algum momento que te tocou, que você foi muito representativo, você sempre que pensa nisso, você, na questão da arte-terapia, você lembra disso? Nossa, isso foi demais, cara. Uma experiência incrível com algum o plano é fazer eu chorar? Não, se quiser chorar, chora, né? E se for o caso, chora também para te fazer companhia. A arte terapia me emociona. Você falou, tem um episódio. Tem um episódio quando eu estava trabalhando com os dependentes químicos e uma instituição me convidou para fazer um trabalho com eles, tinha uma data de apresentação. E nós fizemos uma peça que tinha pouquíssimas palavras, chamada Outras Perspectivas. E tinha pouquíssimas palavras a peça, era muita ação, né, muita cena com ação. Né? E confesso a vocês que foi muito inspirada na peça Comoções, da Ana Kfouri, que é linda. Não sei, Ana, se você estiver ouvindo isso, eu nem te conheço, mas volta com essa peça. Isso é uma coisa mais linda do que eu já vi no teatro, das mais fantásticas. Voltando. Aí, essa peça que a gente fez, Outras Perspectivas, era só com eles, né? Era o tema deles, tema da adicção, tema da dependência química, de todo esse universo. E da recuperação deles também. E aí, um dia, no decurso dos ensaios, chega uma mulher, que ainda estava no final do efeito e que tinha encontrado com eles no lugar de recuperação deles e que eles arrastaram na marra para fazer o teatro com a gente, que estava fazendo bem a eles. E ela chegou com uma petulância, uma arrogância, uma raiva que é característico do dependente químico, ressentimento, raiva e medo. E aí ela chegou com muita raiva de estar ali, mas foi. Aí no outro ensaio ela foi, com muita raiva. E a raiva ia sendo diluída a cada ensaio. E o tempo foi passando. Nós fizemos mais ou menos não, fizemos 3 meses, quase 4 meses de ensaio.
E aí, ela chegou já assim, na terceira semana, então, ela veio, aquela raiva dela foi diluindo, mas nós pegamos a raiva como um dos temas para uma das cenas dos esquetes, né? Que foi ótimo. Tá legal. Nos apresentamos, saiu do palco, eu estava na coxia, ela veio, me abraçou e falou muito obrigado. Então vamos agora voltar a falar sobre a peça, né? Eu queria que você falasse para mim por que esse autor, como é que essa escolha foi feita, qual o objetivo, que a gente tem sempre objetivo nos nossos projetos, né? Sim. Você pode falar pra gente? Claro, e muito legal essa construção, me facilita. Bom, eu li esse texto, eu devia ter... o texto é O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana, do Machado de Assis. Esse texto é de 1882. Então vamos começar pelo início. Olha a data. Toda essa temática é o primeiro texto literário do Brasil, não sei se é do mundo, pode ser que seja, metafísico, de literatura, não de poesia. Então foi a época que a metafísica estava vindo. Era um tema. E o Machado, eu não cheguei a conhecer, mas assim, queria muito ter conhecido. Mas ele devia ser um cara de um bom humor tremendo. E você viu uma picardia. Nossa, picardia, há muito tempo que eu não escuto essa palavra. Você viu uma picardia no meio do texto dele, em todos, desde do Memórias Póstumas, a todos, né? Que você vê que tem uma picardia no texto do Machado. E aí, a ideia, a filosofia, né, do Allan Kardec, e a própria psicologia começando com Freud ali, trazendo novas miradas para a humanidade. Enfim, o modernismo entrando com toda a força, mostrando uma outra arte, a câmera entrando em ação, a fotografia, isso deixou o surrealismo com uma força tremenda. Então, esse era o cenário desse texto. Aí chega eu, com 17 anos, no século passado, e leio com 17 anos esse conto. E fiquei paralisado. Meu Deus, como é que é isso? Né? E já sendo um estudante e tal. Depois, passou um tempo, eu fui ler de novo, há uns 10 anos atrás, 11, o texto e falei assim, vou montar essa peça. Isso eu comecei com um companheiro também de palco a me ajudar nisso, mas ele também teve as tarefas dele, e eu comecei sozinho. E como o Gitman já é meu parceiro há muitos anos, ele é meu sócio, o Gitman Vibranovski, que é o diretor do Espelho, dessa peça que eu estou em cartaz, ele não queria, o Gitman tinha passado por umas tribulações pessoais, tudo bem. Mas aí depois de um tempo, com um texto basicamente todo internalizado, que é uma coisa difícil, uma das dificuldades do monólogo, né? uma hora de texto, né? E um texto de Machado de Assis, e que eu levo ele, honestamente, eu falo 90% do texto inteiro, tem umas coisas que ficam fora de época, então fica muito longe, eu chamo de pista falsa. Já tem, né? A arte às vezes tem muita pista falsa, mas assim, então para não dar pista falsa, eu chamei o Gitman para ele me escutar, para ver se eu estou falando bem aquele texto. Aí o Gitman falou, eu aceito dirigir sim. Aí eu que tinha feito eu só tirei umas partes assim de baixo, botei para cima, pensando no melhor entendimento, uma vez que essa é uma história que ele conta, e como é que é transformar essa história numa história vivida, no meio da parada. O Gitman falou, Paulo, tá meio mal embaralhado isso aí, como é que é na íntegra o texto? Aí eu fui olhando para ele, vamos fazer na íntegra, fomos, mas tem uma coisa, não tem figurino, não tem música, não tem luz, não tem nada, é você e o teu corpo. O Gil Santos é o meu iluminador do Espelho. E ficou divino. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a peça O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana, que é o texto do Machado de Assis,
É um texto de... esboço de uma nova teoria da alma humana. Pensa, e eu faço essa reflexão no meio do espetáculo. Caramba. Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. E aí, em 1882, como eu falei antes na reunião, estava rolando isso tudo. Um Allan Kardec, um Oppenheim, a arte moderna, tudo isso que é a alma humana. Por que é o barato da arte? A diferença, você sabe disso melhor que eu, qual é a diferença da arte retratada, aquela retratista mesmo, né, para a arte moderna? Você fala figurativa e a mais abstrata? E a mais abstrata. É que a mais abstrata, ela mostra a alma, não o corpo. Porque o corpo veio essa máquina aí e substituiu o retratista de pintura. Exato. Claro que é maravilhoso você ver ali, né? Sim. Mas você vê o que é uma caricatura. A caricatura, o caricaturista, ele tira a minha alma e mostra. É demais, né? Se eu tenho uma coisa assim, ele vai, uma verruga aqui, ele bota a verruga dele. Ele vai dando, né? Isso é a diferença da arte moderna para as artes de até então. E, olha, o teatro foi entrando nesse lugar. Por isso que eu falei do Pirandello. Leia 6 personagens à procura de um autor. E é maravilhoso. Aquilo ali... Quem é de 80 para cá, a gente viu aquele movimento todo junto, em todas as artes. Acontecendo brazuca, né? Depois veio o Rock in Rio para coroar tudo. Olha, é muita coisa junta. Então, o espelho, ele vem dentro de um contexto. Só que como Pirandello e como todos mais, né? Como o Shakespeare, como o Freud, né? É atual até hoje. Como Allan Kardec, o estudo de Kardec, como o estudo do Oppenheim, né, que gerou uma bomba atômica. As pessoas só acreditaram na tal da metafísica depois que viram 2 bombas explodirem na cabeça dos japoneses. Aí, entendi. Eu queria que o Fernando Pessoa fosse vivo, queria ver qual poema que ele ia escrever, né? Mas o nosso poetinha escreveu, né? A Rosa de Hiroshima, né? Então, é um retrato da alma humana. Só que através do depoimento, né, de um alferes, perdão. O que é o alferes da época? O alferes é o cara que já entrava no sistema militar, na patente de nível de tenente, sem ter feito a escola militar, sem saber nada de guerra, nada dessas coisas todas que é arte militar, né? Nem sem sequer ter lido aquele livro japonês, como é que é? A Arte da Guerra, que é um livro secular. E nem isso, e o cara já entrava. E eu acho, para mim, que o Machado já faz essa denúncia. Então, é esse alferes, o Jacobina, e depois eu fui pesquisar, Jacobina é Joãozinho, em árabe. E aí, Jacobina, é um nome bem, né, Jacobina? E aí, Joãozinho. E no meio do texto ele fala, tia, me chama de Joãozinho como dantes. E ele é o Jacobina, né? Eu sou o Jacobina, ele fala, né? Eu Jacobina. Então, isso aí é porque ele foi inventar, ele, né, o alferes, aquele alferes, ele foi trazer para ele uma nova persona, porque também tem que deixar claro que persona não é personalidade, persona é máscara. Para o teatro grego, persona eram as máscaras. Ponto final. Personalidade é uma outra parada. Porém, a persona trazida por Jung para exprimir todo esse universo psi, que inclusive está no palco, está na arte, está no texto, o Jacobina inventou uma nova persona, Jacobina, o Joãozinho, né, o João, para poder contar essa história e ser o Jacobina a partir do momento que ele começa a contar aquela história. Então isso tudo tem que ser muito estudado, tem que ser muito trabalhado, tem que ser muito pesquisado. Eu não posso chegar com a cara de pau e chegar pronto. Pronto de quê? Nem estou agora. E aí, maneiro. Então vai lá no Dulcina, a gente começa 8, sempre sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Falei porque funcionam 4 finais de semana. Repeti 4 vezes, conta.
Então começa 8, 9, 10 e vai até 31 de março. Então todo março, inclusive na Semana Santa, que é quase uma coisa comparativa ao ovinho da Páscoa. Então eu vou estar lá, sexta, sábado, domingo. Começa dia 8, 9, 10 e depois vem a outra semana, a outra e a outra. Lá no Dulcina, sábados e sextas e sábados às 19 horas e domingos às 18 horas. O ingresso é mega popular, o preço. Aliás, não é por nada não, mas é uma promessa que eu faço aqui para você. Eu posso ser o cara mais famoso do mundo como ator. Os meus ingressos sempre serão populares de verdade. Eu posso estar na maior casa de espetáculo, a mais cara. Faz mal. Mas eu vou sempre fazer porque eu quero que você vá ao teatro. E você, da comunidade, da favela. E você que mora em qualquer lugar do planeta. E você que é estudante, e você que é universitário, e você que é dentista, e você que é engenheiro. Eu quero que você vá. Você da classe média, que não tem privilégio quase nenhum, porque não tem desconto de nada. E também não é rico pra caramba. O preço é popular. É popular. Meia, R$20. Ah, para. Não é nem cinema. Cinema é mais caro, porra. Cinema é mais caro. Falando bem de cinema, mas é mais caro. E a inteira é 40. E se você for idoso, igual a mim, se você for menor, e se você... Professor de Estado pode? Professor de Estado não devia nem pagar, mas paga meia. Todo mundo, na verdade, tem direito de pagar uma meia. Mas é só você entrar no Simpla. Entra lá no Simpla e compra com a gente. Vai lá. Então, aí, no meio dessa conversa maravilhosa que a gente está tendo, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus livros. Você falou, a gente estava conversando antes de começar a sua entrevista. Bom, tem que falar do teatro institucional, vou voltar um pouquinho. O teatro institucional, como eu falei, 24 anos de teatro institucional. Esse ano a gente faz, dia 26 de outubro, nós estreamos no BNDES, com a peça Droga que Pesadelo. Essa peça, ela está no livro chamado Quem Não Tem Problema com Droga? Porque, como eu sou ator, diretor e autor do teatro institucional e de outras... e sou arteterapeuta e tenho uma especialização em compulsões. Que tem um termo que no Brasil quase não é usado, chamado adicção. Sim, sim. Todos os outros países usam adicção, inclusive para o uso de drogas. Só o Brasil que fala essa coisa de dependência química. Parece uma moto que eu tinha 2 tempos quando eu era moleque, tinha que botar o aditivo. Dependência química. Eu fico assim. Em todo lugar fala adicciones. É verdade. Addiction. E addict. E esse livro é assim. Ele é o texto da peça Droga que Pesadelo, que é um texto que fala da família, não tem um papel principal. A família é o papel principal. Sim. E o texto é muito bem distribuído pela família e por alguns, né? Esses que chegam na família como a namorada do adicto da peça e assim vai. Então tem o texto do Droga e Pesadelo. Nós compilamos, fizemos 2 anos de compilação das perguntas que mais aconteciam nos debate-papos e que eram importantes. Então, mais aconteciam /importante. E respondemos essas perguntas de forma bem coloquial, de uma forma bem tranquila de se entender. Lá nesse livro tinha, né? Nós fizemos só 4 edições, precisa ser reestruturado, né? Porque hoje são outras informações, então tem uma seção só de informação pública, lugares de tratamento, lugares que você pode, não só o adicto, como os familiares, que também sofrem da doença, né? De uma outra forma, mas sofrem, ficam com sintomas, porque uma doença, ela é caracterizada, não é pelo exame que foi feito ali, aquele micróbio, sei lá, aquele vírus, não. Uma doença, ela é caracterizada por sintomas. Sim. Se tiver o vírus e não tiver sintoma, não tem doença. Então são os sintomas que o familiar, quem acompanha, quem vive com adicto ou com alcoólico, fica com sintomas. Sim, a família adoece. A família adoece. Então tá legal. Esse livro resume essas coisas. Umas fotos da peça, e foi um livro muito procurado. Esse foi um livro que tem a 2 mãos, minha e do Gitma.
eu respondo umas perguntas, o Gitman outras, o texto é totalmente meu, né? A direção foi do Gitman, ele também atua, nós somos 5 no palco, né? Muito tempo que a gente não faz essa peça. E aí eu tenho uma participação nos livros de um espaço que é muito legal, aqui em Niterói, chamado Não Palavra. É um espaço da literatura com um desdobramento maior da literatura, que é sensacional. Então, quando eles me convidaram para escrever alguma coisa, eu fiquei lisonjeado. E escrevi um artigo para eles de como que é essa coisa da arte para a palavra não dita. Você fala a linguagem corporal? Corporal, o não verbal. o não verbal. Mas também, como é que isso entra para o jogo do teatro? Porque o teatro ele também é não verbal. O teatro ele é figurino, não verbal. Ele é um elemento cênico, Sim. um cenário, luz, Tudo tá corpo, né? Exato, claro. Então o teatro ele também é não verbal. Então eu escrevi uma matéria sobre... E estou escrevendo uma nova para eles. Um novo trabalho para eles. Que é um trabalho que eu me inspirei na coisa da cena do dia a dia. Por exemplo, aqui é uma cena. Sim. Nesse momento nós estamos aqui no ateliê do Self, que é o meu espaço. O arteterapeuta não atende em consultório. Pode atender até dentro de presídio, como eu já atendi, dentro de clínicas de internação, como eu já atendi, né? Mas o lugar, o habitat natural do arteterapeuta é ateliê. Então aqui é o ateliê do Self, a gente está hoje. E então, esse trabalho que eu estou escrevendo novo, então nós estamos aqui numa cena. Então como é que é essa cena do teatro do dia a dia? Do teatro da vida? E como que isso é capturado pelo arteterapeuta ou por quem quer se aproveitar da própria cena, da vida? Né? Talvez muitas discussões deixariam de existir se eu percebesse quem eu sou, aonde eu estou e com quem eu estou, que é a cena do teatro. Então, ali na Veiga de Almeida, na Ibituruna, no dia 23, às 9 horas da manhã, num dos auditórios da Veiga de Almeida, haverá o lançamento do livro que é a história da arte, a história da arte-terapia no Rio de Janeiro. E esse lançamento, claro, qualquer pessoa pode ir? E no Brasil, não deixa de dizer também que também é no Brasil, especialmente nos primeiros anos do que foi a arte-terapia no Rio de Janeiro. Está aberto ao público? Está aberto ao público. Então estarei lá. Aí, quero dizer para vocês que tem um trabalho meu lá dentro. Tem um artigo meu também dentro desse livro, que é uma honra, né? Mas tem outros livros que eu faço. Também a UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Eu fiz um trabalho longo com eles, assim, de um ano, mais de um ano, em que eu montei o Estado do Espírito Santo, em 2009 ou 10, acho que 9, lançou um projeto de contar a história do ensino em todo o Estado. E aí o pessoal do ensino, isso em 2010, já existia curso à distância. O pessoal do EAD, do ensino à distância de educação física, da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, me convidou para fazer um trabalho com eles, que eles queriam registrar aquilo, não só num livro, como foi registrado, mas que queriam fazer um DVD e me convidaram para montar uma peça junto com eles. Da história do ensino de educação física ali no Espírito Santo. Foi uma experiência divina, fantástica. Porque com a história deles, e eu fiquei meio craque nisso, com a história de cada métier, de cada grupo, de cada comunidade, sai uma peça deles, uma marca deles. Mas que o público vê, entende e sabe do que está se tratando. E nós montamos essa peça e isso tornou um livro. E tem um compêndio que é todo, que é esse meu trabalho. E então, são os livros que eu participei, um é meu com o do Gitman, a autoria, né, nossa, né? E esses são o que eu faço parte. Então, meu próximo livro é Os 12 Passos. Você vai fazer... o livro através da arte-terapia. Maravilhoso isso. Pela arte-terapia. Que eu já faço isso há quase 2 décadas, esse Tá na hora curso. de ser um livro mesmo. Ele começou com 5 primeiros passos,
que é como é aplicado na maioria das clínicas de internação. Faz o 5º passo e sai, vai fazer os outros fora na internação. E agora, mas agora não, assim, sei lá, quase 10 anos, ele está com os 12 passos. E é no material artístico, né? Material, e no corpo. São os 12 passos. Olha só, vocês estão vendo, né, que tem pano para manga aqui, assunto que não acaba mais e cada vez fica mais interessante. Quem sabe depois que você fizer essa temporada e esse livro ser lançado, a gente vai fazer uma nova entrevista, né? E eu quero te agradecer demais, porque não foi só uma entrevista, foram vários momentos emocionantes e às vezes momentos até que uma aula, sabe? Pra gente, sei lá, entender melhor os contextos. Quero te agradecer muito a sua generosidade, a sua dedicação, sabe? Porque nós precisamos disso no mundo. E, como eu falei antes, a arte, você acabou pontuando muito bem, ela cuida, né? E assim, o canal Hóspede do Tempo hoje está hospedando o Paulo, querido, aqui. E eu quero que você fale suas últimas, a sua consideração final sobre esse nosso momento aqui, sobre assim, tipo assim, se daqui a 200 anos você hoje, eu te fizesse a proposta de uma cápsula, você escrever algo, uma frase, uma coisa, a gente colocasse essa cápsula enterrada e daqui a 200 anos as pessoas desenterrassem essa cápsula, hoje está no dia de desenterrar, e vamos ver o que ele escreveu para o futuro. O que você acha que você escreveria? Eu escreveria que a felicidade, ela é uma coisa volátil e escorregadia e abstrata, mas que tem algum lugar que eu posso conceituá-la melhor, que é na liberdade. Se existe alguma palavra que pode se dizer quase sinônimo de felicidade, é a liberdade. Cuide da sua liberdade. Sem liberdade, eu não tenho opção. E sem escolha, eu não sou um homem livre, nem uma mulher livre. Eu quero ser o que eu quiser. Com liberdade, obviamente. Essa liberdade requer respeito, também requer a liberdade do outro. Então, sejamos livres. Sejamos livres. E aí, a gente está terminando esse programa maravilhoso. Um grande beijo, pedindo a vocês de novo que se inscrevam, que compartilhem, que deem um like, que o canal está crescendo e a gente tem sempre a intenção maravilhosa de levar para vocês conteúdos fantásticos para a gente se divertir e ser livres juntos. Não é isso? Grande beijo. Manda um beijo. Um beijo.